estudante, você que vai prestar o Enem 2021. Como é que vocês estão? Já estão a todo vapor nessa reta final? Vocês bem sabem que a gente iniciou uma série especial para te ajudar nessas últimas semanas que antecedem o Enem 2021. Aqui a gente já falou sobre atualidades, sobre matemática e todas essas entrevistas vocês encontram no site agazeta.net. Estamos aqui hoje para a nossa última entrevista da série e a gente vai falar sobre química. A química vai ser cobrada no segundo dia de prova do Enem 2021. Para falar sobre esta matéria, a gente convidou a professora de química Vanessa Dias, que está aqui ao meu lado, belíssima. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o convite e seja bem-vinda ao site agazeta.net. Eu que agradeço. Vanessa, como eu falei, química vai ser cobrada no segundo dia de prova do Enem. São muitas questões de química? Isso. Em média, você tem ali 45 questões para toda a ciência da natureza, né? Então tem uma média de 14, 15 questões. Algumas edições você encontra um pouco mais, mas a média é mais ou menos essa, umas 15. Quando a gente fala em química, vem em mente coisas muito interessantes na nossa mente. A química está em tudo. Em tudo? Em tudo ao nosso redor. Inclusive, ela vem tão presente no Enem por conta dos contextos que eu consigo mesclar. Saúde, meio ambiente, geração de energia, tudo isso tem a ver com vários conteúdos da química e são esses conteúdos que vão ser mais relevantes também. Muito bacana, a gente sabe que o Enem cobra toda aquela bagagem do ensino médio, do ensino fundamental, mas existem conteúdos que são mais cobrados nessa disciplina? Com toda certeza. Tá? Quais são, Vanessa? Pensando nos contextos, então pensa no contexto saúde, por exemplo. O que eu posso colocar, o que eu posso agregar numa questão, que esse é basicamente a base das questões do Enem, tanto que os alunos falam muito que às vezes o texto é cansativo, que é uma questão muito longa. É justamente porque ele quer inserir o aluno dentro de um contexto para a questão não parecer que foi um conteúdo avulso, que apareceu ali para nada, que não serve para a vida dele. Então, pensando no contexto de saúde, por exemplo, eu consigo inserir o tema de radioatividade, porque eu consigo explicar dentro desse tema como funcionam as ressonâncias magnéticas, o exame de raio-x, uma tomografia computadorizada. E tudo isso são questões que vão estar envolvidas dentro da vida do aluno, do contexto dele, porque saúde é algo que participa da vida de todos. E também foi explicado em algum momento do ensino médio. Aí outra coisa que pode aparecer na saúde, química orgânica. Já apareceram questões de química orgânica falando de moléculas de, por exemplo, de protetor solar, moléculas que têm alguma atividade biológica como um tratamento, um medicamento. E aí entram dentro das questões de química orgânica, reconhecimento de função orgânica, reações orgânicas para você fazer um sabão, um detergente. Tudo que está muito ligado à nossa rotina tende a aparecer nessa prova. Ela é uma prova que preza por contexto. Então você vai ter assuntos, obviamente, que vão estar envolvidos no contexto. No contexto de geração de energia, por exemplo, eu tenho termoquímica, que é a parte mais do calor das reações químicas. Eu tenho eletroquímica, que explica as pilhas, as baterias. Então, não tem pra onde fugir. É uma prova muito do cotidiano. Tudo que você estuda na escola e que você sente que naquele conteúdo você conseguiria aplicar na sua vida, em alguma esfera, saúde, ambiente, meio ambiente, geração de energia, principalmente esses três, com certeza vai aparecer por lá. Eu acho muito interessante esse jeito de ser cobrado, porque é uma forma da gente estar trazendo a química para o que a gente está fazendo e também, às vezes, a gente chega lá na prova, lê uma questão e a gente não sabia daquilo, mas a prova deixa a gente informado. Depois que o Enem é aplicado, já rola vários comentários na internet, né? Nas redes sociais, nos sites especializados, em tudo. E aí eu vejo muito meme de pessoas colocando que acabaram de descobrir tal coisa porque tinha lá na prova de química. Isso, exato. O Twitter, por exemplo, fica uma loucura em dias de prova. Exatamente. Sempre ali é o berço do meme, então sempre vai rolar muito meme por ali.
E sempre com esse detalhe de ser algo que às vezes o aluno não sabia. Isso também é legal porque unificando, né, ele está tomando de conta basicamente de todas as seleções pelo Brasil. Tem alguns vestibulares pontuais, mas você vê que 90% das universidades já aderiram ao Enem. Sim, sim. E como ele tomou de conta mesmo desse meio, isso direciona também o professor. Sim. No meu trabalho, eu sei que eu não posso ensinar um tema sem dizer que ele está na vida do aluno. Isso me direciona para explicar, olha, isso aqui é importante porque você precisa disso para entender como funciona, por exemplo, a bateria de um carro. O que tem dentro da bateria do carro? Por que você tem que descartar a bateria no lugar certo? Por que você não pode jogar no lixo? Então, tudo isso faz uma formação, uma educação com uma base um pouco melhor. Ele vê que o que ele está vendo na escola não é lá algo que ele só está vendo porque tem que ver, que ele nunca vai aplicar na vida dele. E também mostrar o caminho de que existem áreas que você pode trabalhar com a química também. De repente, acontece, claro que com uma frequência muito menor do que medicina, por exemplo, mas de vez em quando sai um engenheiro químico, né? Olha aí que legal. Infelizmente a gente não tem esse curso na UFAC, né? Não tem. Mas esse é o legal do Enem, que dá pra você fazer a prova, depois ir lá no SISU e se inscrever pra qualquer universidade do país. Exato. Inclusive uma que tenha, né? Inclusive uma que tem. Nossa, muito bacana mesmo. Você dá aula no ensino médio? Ensino médio, no finalzinho do ensino fundamental 2, que é o 9º ano. Ensino médio inteiro, 1º ano, 2º, 3º e para vestibular também. Entendi. E você dando uma dica agora diretamente para os candidatos, uma forma de estudar nessa reta final. Qual dica você dá para eles? Eu daria a dica de ir para essa prova preparado para pelo menos 4 temas que são muito relevantes. Primeiro de tudo, química orgânica. Não dá para... Você não vai encontrar uma edição que não tenha tido uma questão de química orgânica. Então, ter uma noção legal de química orgânica, de eletroquímica, um pouquinho de pilha, um pouquinho de bateria, as baterias mais modernas para carro elétrico, essas coisas que estão mais em alta. Sim. Que é um pouco mais moderno, então dá uma lida sobre isso. Também termoquímica, falar um pouquinho sobre o calor das reações químicas que só acontecem quando você aquece o meio onde a reação vai acontecer, e outras reações também que quando elas acontecem elas esquentam ou resfriam o meio. Então isso também é muito importante para vocês darem uma revisada nesses últimos momentos. E tem um tema que também vai aparecer com bastante frequência, que é o cálculo estequiométrico. A estequiometria já é um lado da química um pouco mais matemático, digamos assim, e é onde pega muitos alunos porque envolve tanto a química quanto a interpretação de texto e a matemática. Então é um dos, como é que eu posso dizer, um dos vilões assim da prova, um dos temas mais difíceis e também aparece com muita frequência. A gente ouve assim o nome e a gente já fica, opa, pode ser difícil, mas às vezes a gente cria algumas coisas na nossa mente e acabam bloqueando a gente, mas conforme vai estudando, vai treinando, vai exercitando, fixa, né? É verdade. E é o tipo de conteúdo que quanto mais exercício você resolver, melhor você vai ficar. Você só tem a ganhar praticando, não tem nada a perder. Eu ia até te perguntar isso mesmo, Larissa. Nessa reta final, o melhor é a resolução de questões? Resolução de questões de provas anteriores. Não é qualquer banca que você vai usar para essas questões. O método mais eficiente, indicado por 99% dos professores, é que você, no momento de resolver questões, se você sabe que você vai prestar essa prova, é resolver as questões dessa prova. Não tem para onde correr, porque tem um padrão, tem um jeito de escrita. E quanto mais questões disso você resolve, melhor você vai ficar. Entendi. E Larissa, muita coisa que a gente falou nas nossas entrevistas foi sobre a interpretação. Eu percebi que em todas as matérias a interpretação é importante, tanto em matemática como lá em assuntos da atualidade. Então, a interpretação é importante nas questões de química também. Com toda certeza. E é por isso, inclusive, que a dica maior seria estudar resolvendo realmente essas questões, para você pegar
como ele escreve o contexto, que é muito padronizado. Todo ano você vai encontrar uma questão de química orgânica e a escrita é praticamente a mesma. Todo ano você vai encontrar uma questão de cálculo estequiométrico, a escrita é praticamente a mesma. Então a interpretação ela tende a ser a mesma também. Quanto mais você pratica, melhor você fica até na interpretação. Existe alguma questão de química no Enem que seja possível resolver sem fazer um cálculo, só lendo e interpretando? Sim. Muitas. Olha só que legal. Se esse for assim o medo maior do aluno, se for o cálculo, eu consigo linkar talvez 3 temas que tenham dependência do cálculo. O resto é muita teoria, é muita leitura, interpretação, é conhecer algumas moléculas. Por exemplo, tem várias questões que falam de propriedades das substâncias. Por exemplo, por que a lataria do carro esquenta quando você sai no sol e volta para casa e ela está quente? Por conta do metal, que conduz calor. Então, já vi questões, por exemplo, que pediam para o aluno escolher dentre os materiais de recipientes para colocar uma comida e deixar ela o quente o mais tempo possível. Os materiais você só tinha que evitar o metal. Porque o metal, ele pega o calor e ele espalha, conduz. Entendi. Então, se você deixa a comida na panela de metal, ela vai esfriar mais rápido que numa de cerâmica, por exemplo. Olha aí, conhecimentos para nossa vida, para nossa casa. São questões, inclusive, que muitas vezes uma pessoa que nem está no ensino médio conseguiria resolver. Sim, com certeza. É uma coisa tão cotidiana. Sim, não depende de cálculo, não depende de nada além da vivência. Também tem essas questões que às vezes aparecem. Muito bacana, a química realmente é muito interessante. E assim, dando uma dica, não só de química, Vanessa, mas também para o dia da prova. Qual dica você pode dar para os candidatos, assim, no âmbito de preparação física, preparação psicológica, levar um lanchinho, não levar, nesse sentido? Qual direcionamento você pode dar também para os candidatos? Sim, pelas edições que eu participei, seria já um conselho de uma experiência própria, né? Eu acredito que é importante sim levar um lanchinho. É bom que seja algo que não vá sujar muito, nada que incomode com o cheiro. Tem que também se preocupar com o coletivo, né? Que às vezes você vai, sei lá, você abre um saquinho de salgadinho e a sala inteira começa a sentir o cheiro daquilo. Não é legal, você não gostaria que fizessem isso com você se você não gosta desse cheiro, por exemplo. Sim. Então levar uma comida ali que seja mais leve, algo que seja mais fácil de você conseguir, né, comer, até mesmo por conta do uso da máscara, que você vai ter que fazer isso o mais rápido possível. Seguindo as recomendações do fiscal da sala, e bastante água para se hidratar, dormir bem nos dias que antecedem essa prova, não só no dia anterior, mas nos dias que antecedem. Ter uma rotina legal, fazer uma atividade física, relaxar, porque no mais você já estudou, você se preparou ao longo de todo o ano. Não são ali as últimas 24 horas que vão fazer a diferença para você ficar louco tentando memorizar alguma coisa. Não precisa disso. É melhor descansar e ir bem para a prova. Vanessa, eu tô sabendo que você faz várias dicas no seu Instagram. Pra gente finalizar, deixa ele aí na nossa entrevista pro pessoal acompanhar. É o Química Compartilhada. É um pouco da minha rotina de professora, algumas dicas muito legais pro Enem, algumas dicas de moléculas, de exercícios, tá? Tem alguns experimentos também, então tá sempre por lá. Tudo que tem de novidade eu vou lançando por lá. Show de bola. Vanessa, muito obrigada pela sua participação, foi ótima. Também quero agradecer a audiência dos nossos internautas. Espero que vocês tenham gostado da nossa série Enem 2021. Se vocês quiserem rever todas as entrevistas da série, basta acessar o nosso site agazeta.net ou procurar também no nosso Instagram, @agazeta.net. Até uma próxima. Essa foi só a nossa primeira série, mas em breve a gente vem com outros assuntos super úteis para ajudar você. Até mais!